Sem dúvidas, um dos maiores mistérios que existem é a história do martírio do profeta Isaías. Uma história pouco conhecida e que está descrita em livros apócrifos, onde menciona-se em detalhes a artimanha de Satanás contra a nação de Israel, bem como em detalhes a morte de um dos mais importantes profetas das Sagradas Escrituras, o profeta Isaías. Assista este vídeo até o final e descubra quais os mistérios sobre o profeta Isaías que não entraram nas Sagradas Escrituras. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, é um dos livros mais fascinantes que existem na face da Terra, por conter segredos e enigmas que até hoje a ciência moderna falha em explicar. No entanto, existem livros apócrifos que, por intervenção humana, foram declarados não inspirados por Deus. E um destes livros é o apócrifo denominado O Martírio do Profeta Isaías. A grande pergunta é: o que existe de tão misterioso neste livro apócrifo? O Martírio de Isaías. Leitura na íntegra. E aconteceu no 26º ano do reinado do rei Ezequias de Judá, que ele chamou Manassés seu filho, pois ele era o seu único filho. E ele o chamou na presença de Isaías, o filho de Amós, o profeta, e na presença de Josabe, o filho de Isaías. E enquanto ele, Ezequias, dava ordens, Josabe, o filho de Isaías, aguardava. E Isaías disse a Ezequias, o rei, mas não na presença de Manassés, apenas lhe disse: como o Senhor vive, cujo nome não foi enviado para este mundo, e como o amado de meu Senhor vive, e como o Espírito que fala em mim vive, todas estas ordens e palavras não terão nenhum efeito por Manassés, teu filho, e pela ação das suas mãos serei partido ao meio pela tortura de meu corpo. E Samael Malquira servirá Manassés, e executará todos os seus desejos, e se tornará um seguidor de Belial, no lugar daquele que eu sigo. E muitos em Jerusalém e na Judéia abandonarão a verdadeira fé, e Belial habitará em Manassés, e por suas mãos eu serei dividido. E quando Ezequias ouviu estas palavras, lamentou amargamente, e se despojou de suas roupas, e colocou terra sobre sua cabeça, e caiu com a face no chão. E Isaías lhe disse: o conselho de Samael contra Manassés está consumado, ele não fará caso de ti. E naquele dia, Ezequias resolveu em seu coração matar Manassés, seu filho. E Isaías disse a Ezequias: o amado fez vão ao teu desígnio, e o propósito do teu coração não será realizado, pois com esta chamada fui chamado, herdarei a herança do amado. E aconteceu que Ezequias veio falecer, e Manassés se tornou o rei. E ele não se lembrou das ordens de Ezequias seu pai, mas esqueceu todas elas. E Samael habitou em Manassés, o agarrou rapidamente,
E Manassés abandonou o ofício do Deus de seu pai, e ele serviu a Satanás, e os seus anjos e os seus poderes. E ele se desviou da casa de seu pai, o qual tinha estado diante da face de Ezequias, e das palavras de sabedoria, e do ofício de Deus. E Manassés desviou seu coração para servir a Belial, para o anjo da impiedade, que é regente deste mundo. Belial, cujo nome é Matambuchos, e ele se encantou em Jerusalém por causa de Manassés, e o fez forte ao apostatar Israel, e ao disseminar a iniquidade em Jerusalém. E a feitiçaria e a magia aumentaram, e a adivinhação, e a auguração, e a fornicação, e o adultério, e a perseguição do justo por Manassés, e Belquira, e Tobias o cananeu, e João de Anatote, e por Zadok o chefe das obras. E os demais atos estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E quando Isaías, o filho de Amós, viu a impiedade que estava sendo perpetrada em Jerusalém, e a adoração de Satanás, e sua devassidão, ele retirou-se de Jerusalém, e se instalou em Belém de Judá. E lá também havia muito impiedade, e retirando-se de Belém, se instalou em uma montanha, em um lugar deserto. E Miqueias o profeta, e o velho Ananias, e Joel e Rabacuque, e seu filho Josabe, e muitos dos fiéis que acreditavam na ascensão ao céu, tiraram e se instalaram na montanha. Eles se vestiam com roupas de pele, e eram todos profetas, e não tinham nada consigo, pois estavam nus. E todos lamentaram com grande pesar, por causa do desencaminhamento de Israel. E não comiam nada exceto ervas selvagens, que eles juntavam nas montanhas, e as cozinhavam, e viviam disto junto com Isaías, o profeta. E passaram 2 anos de dias nas montanhas e colinas. Depois disto, enquanto estavam no deserto, apareceu um certo homem em Samaria, chamado Belquira, da família de Zedequias, filho de Xenã, um falso profeta cuja moradia era em Belém. Agora, Ezequias, o filho de Xanane, que era o irmão de seu pai, e nos dias de Acabe, rei de Israel, tinha sido o professor dos 400 profetas de Baal, que tinham atingido e reprovado duramente a Miqueias, filho de Amada, o profeta. E ele, Miqueias, tinha sido reprovado por Acabe e lançado na prisão. E ele estava com Zedequias, o profeta. Eles estavam com Ahaziá, filho de Acabe, rei em Samaria. E Elias, o profeta de Tebom, de Gileade, estava reprovando Ahaziá e Samaria, e profetizou a respeito de Ahaziá, que ele deveria morrer em seu leito por doença, e que Samaria deveria ser entregue nas mãos de Leba-Nasser, porque tinha assassinado os profetas de Deus. E quando os falsos profetas que estavam com Ahaziá, o filho de Acabe, e o professor deles, Gemarias de Monte Joel, tinha ouvido, pois ele era o irmão de Zedequias. Quando eles ouviram, eles persuadiram Ahaziá, rei de Aguarão, e mataram Miqueias. E Belquira reconheceu e viu o lugar de Isaías e dos profetas que estavam com ele, pois ele morava na região de Belém, e era um partidário de Manassés. E ele profetizou falsamente em Jerusalém, e muitos que pertenciam a Jerusalém estavam confederados com ele, e ele era um samaritano. E aconteceu quando Alagar-Zagar, rei da Assíria, veio e capturou Samaria, e tomou 9 tribos, e 1,5 cativos, e os conduziu às montanhas da Média e aos rios de Tazon. Este Belquira, enquanto ainda jovem,
havia escapado e vindo para Jerusalém nos dias do rei Ezequias de Judá, mas não andou nos caminhos de seu pai de Samaria, porque temia Ezequias. E ele foi achado nos dias de Ezequias palavras de impiedade em Jerusalém, e os servos de Ezequias o acusaram, e ele fugiu para a região de Belém, e eles persuadiram. E Belquira acusou Isaías e os profetas que estavam com ele, dizendo: Isaías e aqueles que estão com ele profetizaram contra Jerusalém e contra as cidades de Judá, que elas serão destruídas, e contra os filhos de Judá, e também Benjamim, que eles entrarão em cativeiro, e contra ti, ó Senhor Rei, que tu irás preso, com ganchos e cadeias de ferro. Mas eles profetizaram falsamente contra Israel e Judá. E o próprio Isaías disse: Eu vejo mais que Moisés o profeta. Mas Moisés disse: Nenhum homem pode ver a Deus e viver. Mas Isaías disse: Eu vi Deus, e eis que vivo. Saiba então, ó rei, que ele está mentindo. E Jerusalém também ele a chamou de Sodoma, e os príncipes de Judá e Jerusalém declarou que são como o povo de Gomorra. E ele trouxe muitas acusações contra Isaías e os profetas diante de Manassés. E Belial tomou o coração de Manassés e o coração dos príncipes de Judá e Benjamim e dos eunucos e conselheiros do rei. E as palavras de Belquira o agradaram excessivamente, e ele enviou guardas e prendeu Isaías. E ele o cerrou no meio com uma serra de madeira. E quando Isaías estava sendo partido em dois, que Belquira se levantou, o acusando, e todos os falsos profetas se levantaram, rindo e se alegrando por causa de Isaías. E Belquira, com a ajuda de machembechos, se levantou diante de Isaías, rindo, zombando. E Belquira disse a Isaías: Diga, eu menti em tudo aquilo que eu falei, e igualmente os caminhos de Manassés são bons e direitos, e os caminhos de Belquira e dos seus sócios são bons. E isto ele lhe disse quando ele começou a ser cortado em dois. Mas Isaías estava absorto em uma visão do Senhor, e embora seus olhos estivessem abertos, ele os via. E Belquira falou assim para Isaías: Diga o que eu te digo, e converterei seu coração, e eu compelirei Manassés, e os príncipes de Judá, e o povo, e toda Jerusalém a reverenciar-te. E Isaías respondeu e disse: Até onde posso eu digo? Condenado e amaldiçoado seja tu, e todos os seus poderes e toda a sua casa, pois tu não podes tomar de mim, senão a pele de meu corpo. E eles o agarraram e o cerraram em dois, com a serra de cortar madeira. E Manassés e Belquira, e os falsos profetas e os príncipes e o povo olhavam. E aos profetas que estavam com ele, disse diante daquele que foi cerrado: Vá para a região de Tiro e Sidom, pois somente eu tenho o cálice da mistura de Deus. E quando Isaías estava sendo cerrado, nem gritou, nem chorou, mas seus lábios falaram com o Espírito Santo, até que fosse cortado em dois. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto. Deixe o seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!